Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos mais uma vez em nome de Jesus, juntos, estudando a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, estudando as profecias de Pedro. No vídeo passado falamos sobre Satanás, o grande falsificador. Abordamos a primeira parte do versículo 1. Hoje vamos abordar a segunda parte do versículo 1. Deixe-me colocar aqui o versículo para você. Quando o apóstolo Pedro, ele diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Nós abordamos isso no vídeo passado. Estes, os falsos profetas e mestres, introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Veja, ele fala sobre heresias destruidoras. Ele antevê, que a igreja do Senhor Jesus seria invadida por ensinamentos destruidores que iriam comprometer a fé. Quando nós olhamos a história da igreja, a igreja tem 2000 anos de história, mais de 2000 anos de história, não é? A gente percebe que durante os séculos houveram várias heresias destruidoras que adentraram a igreja para tentar destruir a fé ou desviar a fé dos cristãos, né? Dentre essas heresias destruidoras, no século I, nós temos o gnosticismo, né? Nós temos o gnosticismo, que foi uma das piores heresias que adentrou a igreja de Jesus e tentou destruí-la, assim como o docetismo, né? O docetismo também, ali no primeiro século, segundo século, ele permeou a igreja para tentar destruí-la. O donatismo, né? Cujo fundador foi Donato. Temos o pelagianismo, o maniqueísmo, o montanismo, o monasticismo. Recentemente temos o deísmo, o ceticismo, o ateísmo. Isso são mais recentes. Mas eu elenquei aqui uma escala de heresias. Evidentemente deixei uma ou outra de fora, não é? Como o modalismo, o dualismo, enfim, vários ismos aí que ficaram de fora, porque a ideia aqui não é fazer um estudo sobre as heresias destruidoras, uma vez que teríamos que gastar bastante tempo com cada uma delas. Mas eu preciso e pretendo colocar pelo menos duas, não é? Nesse vídeo eu vou colocar apenas uma, mas eu vou fazer um outro vídeo para explicar uma segunda que foi bastante prejudicial à Igreja de Jesus. Hoje fico apenas com essa aqui, que surgiu. Aliás, ninguém sabe exatamente quando surgiu e quem foi, de fato, o fundador, né, ou idealizador do gnosticismo. O gnosticismo é um termo grego, vem da palavra gnose, que significa conhecimento, não é? E era uma doutrina herética, por quê? Porque afirmava que não era possível Jesus ter vindo em carne. Por que eles afirmavam que Jesus não havia vindo em carne? Porque os gnósticos, eles tinham uma série de crenças, um conjunto de crenças em que eles acreditavam piamente que o mundo era dual, não é? Ou seja, havia um dualismo. Havia o mundo espiritual e o mundo material. O mundo espiritual era o mundo bom, era o mundo ideal. O mundo material era o mundo mau, né? Era o mundo ruim. Deixa eu tirar aqui essa tela para falar olhando para você. Era um mundo ruim. Dessa forma, qualquer coisa que fosse material não era bem visto pelos gnósticos. Inclusive o corpo humano. Para eles, o corpo humano era uma espécie de prisão, não é? Entenda, o espírito humano, a alma humana, pertencia a um plano superior, a um plano espiritual, que era bom, mas em algum momento de sua existência
esse espírito, essa alma, bebeu, eu estou descrevendo aqui a crença gnóstica, bebeu um líquido servido por um demônio, e essa alma, esse espírito, caiu de um plano superior para um plano inferior, que é o plano que nós vivemos, né, o mundo material, e esse espírito, essa alma, foi aprisionada dentro desta prisão que chamamos de corpo. Por essa razão, para o gnóstico, o corpo não era bem visto, né? O corpo era ruim. A morte era uma espécie de libertação dessa prisão. É por isso que os gnósticos, eles não vão acreditar na ressurreição do corpo, né? Por quê? Porque uma vez que o corpo é uma prisão, uma vez que o corpo é ruim, quando a pessoa morre, a pessoa se liberta dessa prisão, né? Então, para eles, a ideia de Deus pegar a prisão e ressuscitá-la para prender nela outra vez o espírito, a alma, era algo surreal, era algo que não tinha lógica nenhuma. É por isso que quando você lê as cartas de Paulo aos Colossenses e principalmente aos Coríntios, né? Corinto era uma cidade grega, a maioria dos cristãos eram gregos e tinham esse tipo de pensamento. Você vai encontrar Paulo dizendo, por exemplo, no capítulo 2, ou no capítulo 1 da primeira carta, que a mensagem da cruz para os judeus era um escândalo, enquanto que a mensagem da cruz para os gregos, que tinham esse tipo de pensamento, né, o pensamento de que o corpo era uma prisão, de que não havia ressurreição por conta disso, para o grego, a mensagem da cruz era uma loucura, ou seja, Jesus, o Logos de Deus, ter encarnado, ter descido e se aprisionado nesse corpo, depois morrido, depois ressuscitado nesse corpo. Ou seja, para o grego isso era uma loucura, eles não aceitavam de jeito nenhum, não é? Por isso você, ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15, depois você lê todo o capítulo, você vai ver Paulo defendendo a questão da ressurreição, como é que acontece o processo da ressurreição na visão cristã. De qualquer maneira, um dos apóstolos que mais combateram o gnosticismo foi João, porque ele foi o último apóstolo vivo. Se você ler o evangelho dele, lá no capítulo 1, você vai ver ele dizendo, o verbo, o Logos de Deus, né, a palavra de Deus, se fez carne. O que ele está defendendo ali? Ele está defendendo, né, a doutrina cristã de que Jesus encarnou, e combatendo, de certa forma, a doutrina gnóstica que dizia que era impossível Jesus, sendo Deus, ficar preso no corpo como o nosso. Aí você vai para as cartas que João escreve, 1 João, 2 João, 3 João, você vai ver, principalmente na primeira carta de João, ele dizendo, aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é o anticristo, né? É anátema, não é? Ali ele está combatendo claramente essa doutrina herética, gnóstica, que já permeava a Igreja de Jesus no primeiro século. Quando nós pegamos o livro do Apocalipse, você vai ver ali nas cartas que Jesus manda às 7 igrejas, Jesus falando acerca do espírito de Balaão, que era uma doutrina herética, o espírito de Jezabel, que era uma doutrina herética, né? Os que defendiam, né, o tal dos nicolaítas, que também era uma doutrina herética. Você percebe que o diabo, né, ele sempre trabalhou com doutrinas heréticas para tentar destruir a Igreja de Jesus. O gnosticismo foi um deles. Aí alguém pergunta assim, mas esse pensamento gnóstico daquela época ainda afeta os nossos dias? Sim, afeta os nossos dias. Os gnósticos naquela época achavam que a salvação não dependia nem da fé, nem de obras,
Eles acreditavam que a salvação dependia do conhecimento. E não é o que é dito por aí, não é? Sem estudos a pessoa não é nada, o conhecimento é tudo, não é? Não que não seja o conhecimento secular, o conhecimento de determinadas áreas, mas achar que a vida da pessoa vai mudar apenas por conhecimento, estudos, não é a forma cristã de compreender, de ver a vida, né? Não é a visão correta do mundo da vida. Pois bem, esse pensamento gnóstico, né? Deixa eu colocar aqui um outro bannerzinho para a gente não ficar só com palavras. Deixa eu colocar aqui alguma coisa para que você consiga entender. Vamos colocar aqui exatamente isso, né? Esse pensamento gnóstico, que afirmava que Jesus não havia vindo em carne, né? Afirmava conhecer os mistérios. Que mistérios? É que eles achavam o seguinte, que Deus, ele era inacessível, não é? Deus era inacessível. Deixa eu colocar aqui mais um banner. Eu vou tentar tirar esse aqui e colocar um outro banner para vocês compreenderem melhor, não é? Está aqui. Olha isso aqui, que coisa interessante, não é? Os gnósticos acreditavam que Deus era uma emanação. Na verdade, quem teve essa ideia foi um tal de Valentim de Alexandria, por volta do início do segundo século, em que ele dizia que Deus era inacessível, ele se manifestava por meio de emanações, não é? E uma dessas emanações, eu fiz aqui um círculo, vários círculos dentro de um círculo menor, representando o círculo menor lá no fundo Deus, né? Aquela bolinha lá no fundo representa Deus, e esses outros círculos aí representam as emanações, porque essa era a ideia de Valentim de Alexandria. E Deus era inacessível, mas ele se manifestava por meio de emanações, e por meio dessas emanações é que ele então entrava em contato com a criação. Para Valentim de Alexandria, uma dessas emanações foi Jesus. Jesus era uma emanação de Deus. Esse tipo de pensamento abre margem para sustentar os pensamentos das religiões orientais, né? Que tem um pensamento mais ou menos como esse aí do Valentim de Alexandria, que também foi um gnóstico, né? Então, querendo ou não, foram esses tipos de pensamentos e de ensinamentos que permearam a igreja de Jesus e quase levou muitos cristãos à destruição. Foi preciso surgirem homens de Deus para defenderem a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Pedro, o apóstolo, ele tinha visto isso, não é? E se a gente fizesse um cronograma da história da igreja, a história da igreja tem mais de 2000 anos, eu poderia aqui elencar alguns das principais heresias destruidoras que Pedro anteviu. O gnosticismo, o docetismo, não é? O donatismo, o maniqueísmo, o dualismo, que já falamos, não é? Inclusive o dualismo, já que o corpo é mau, como é que esse tipo de pensamento permeia as igrejas? Há pessoas que acham que o problema do pecado está no corpo, né? Há quem pense que o problema do pecado está no corpo. O pecado, ele abrangeu o homem por inteiro. O homem é corpo, alma e espírito. Todo o ser, né? Todo o ser foi abrangido, ou foi contaminado, vamos usar a palavra contaminar, contaminado pelo pecado, e não apenas o corpo. Por que isso? Porque nós temos visto irmãos e irmãs que se autoflagelam, né? Flagelam o corpo, que têm uma visão muito ruim do corpo, mesma visão gnóstica, não é? E isso no Novo Testamento vai mudar quando Paulo vai chamar o corpo de templo do Espírito Santo. E se o corpo é o templo do Espírito Santo, o corpo precisa ser cuidado, não é? Uma vez que é o Espírito de Deus que vem habitar nele. Então nós tivemos várias heresias, o pelagianismo, o maniqueísmo, o montanhismo, o
o monasticismo, não é? E recentemente o deísmo, ceticismo, ateísmo, todos esses ismos, não teremos tempo de falar de todos eles e tentar refutá-los, deixarei isso para uma próxima oportunidade, num vídeo apologético, mas esses ismos fazem parte das profecias de Pedro acerca das últimas coisas, dos últimos tempos. Tá bom? Espero ter ajudado. Que Deus abençoe. Volto no próximo vídeo falando mais acerca das profecias de Pedro. Deus abençoe. Até a próxima.